Olá, sou Thierry Gomes e irei apresentar o trabalho Análise da obra A Moon Stars Sky, de Alex Sokiow, Escravidão Moderna na Mauritânia. Esse trabalho foi desenvolvido no projeto de pesquisa CRENAC e orientado pela professora doutora Ana Lília Rocha. Primeiro irei apresentar o objetivo do trabalho, em seguida a sinopse da obra, e então abordar os conceitos de testemunho e necropolítica, partir para o testemunho na obra por meio de citações, e, por fim, temos as considerações finais e referências. O objetivo desse trabalho é expor o conteúdo testemunhal necropolítico presente em Amulas Stories Sky, e ele está amparado na fortuna crítica dos autores Jean-Marie Gandebin e Ives Salgueiro acerca do testemunho, Attila Member referente à necropolítica e Boaventura de Souza Santos sobre o termo epistemicídio. Mas quem é Alexia O'Keefe? A autora é filha de pais nigerianos e jornalista do The New York. Ela viveu tanto na África quanto na América e considera o continente africano como sua segunda casa. Em seu trabalho, usa da escrita empática, porque ela quer que seus leitores entendam que as pessoas entrevistadas são pessoas comuns, como eles, mas que, por conta de sua cor de pele ou pelo local em que nasceram, enfrentam situações extremas e lutam e resistem dia após dia para sobreviver. Sinopse da obra. Ao longo de 4 narrativas, Okio conta as vidas de pessoas comuns lutando contra o extremismo na África moderna. O tema central da narrativa é de resistência, com forte teor testemunhal, e nos capítulos trabalhados aqui veremos a situação de escravidão na Mauritânia e a luta para extingui-la. Acerca do testemunho, de acordo com o autor Ives Salgueiro, o testemunho é um documento verídico que tem compromisso com a verdade e conta o lado não oficial da história de quem está à margem da sociedade, refletindo uma questão de justiça pelo que aconteceu em um contexto de violência ou extremista. Além disso, há inúmeras modalidades de testemunho, seja em relação a eventos como Shoah, genocídios, guerras, ditadura, tortura, miséria e opressão, seja em relação a formas de expressão do testemunho, que pode ser dado pela memória, pelo romance, por histórias em quadrinhos, por canções, depoimentos, entre outros. Em A Moon Stars Sky, Okio desempenha o que Gandebin chama de testemunha solidária. É aquela testemunha que não é direta, mas que ouve e aceita passar a história do outro como num processo de revezamento. Então, ocorre a transmissão simbólica que permite a retomada reflexiva do passado para não repeti-lo infinitamente. Aqui estão algumas características da literatura de testemunho. É um registro em primeira pessoa, geralmente, e há um compromisso com a sinceridade do relato. É presente o desejo de justiça e vontade de resistência. Também a perda do valor estético sobre o ético, perda da hegemonia do valor estético sobre o ético. É um evento coletivo, então uma pessoa é porta-voz de muitos. Há a presença do trauma, rancor e ressentimento, e é necessário ter um vínculo estreito com a história. Também são presentes os sentimentos de vergonha pelas humilhações e pela animalização sofridas, e ao sentimento de culpa por ter sobrevivido, além de ser recorrente a impossibilidade de reapresentação do vivido, tamanho sofrimento dessas pessoas. Agora, sobre necropolítica, é um termo cunhado pelo autor Attila Member, e etimologicamente vem de política da morte, que ele se baseia no conceito de biopoder, ou seja, domínio sobre a vida do outro, e trata das noções de soberania em estados de exceção. Então, o poder sobre quem e como deve viver ou morrer. Sintetizando, podemos dizer que necropolítica é o direito que alguma autoridade dá-se para exterminar um grupo de pessoas. Associado a isso, temos o termo epistemicídio, do
professor português Boaventura de Souza Santos. Epistemicídio vai tratar da destruição de saberes, conhecimentos e culturas não assimiladas à cultura branca ocidental. Então, é quando uma cultura sobrepõe-se a outra como forma de dominação política e ideológica. Começando com um testemunho na obra por meio de citações, o primeiro testemunho é de Rabi, uma mulher ex-escrava que foi liberta por Byron. Então, nesta citação, há um dos pontos mais marcantes da obra, que é a desumanização, animalização ou objetificação, característica tanto do testemunho quanto do necropolítico. E acontece quando o opressor não vê o oprimido no mesmo patamar de humanidade que ele. Então, na condição de escravo, o indivíduo não é humano. Ele não passa de um objeto para o dono de escravo. E deve sempre lembrar-se que há alguém acima dele. Então, aqui, o dono de escravo disse a Rabi que ela não era humana e que ela precisava apanhar de tempo em tempo para que ela lembrasse que há alguém acima dela. Além disso, também há a falta de perspectiva para fora dali. Não há outra vida além daquela. Então, escapar não é possível para ela. E até mesmo a mãe dela disse que ela deveria obedecer os donos de escravos. Outro tipo de vida não seria possível. E apesar deles abaterem e estarem contra ela, eles eram tudo que ela conhecia. Então, quando os donos de escravos eles impõem as suas tradições aos escravos, essas pessoas acabam perdendo a sua própria identidade. Então, para o escravo, o seu dono é a sua identidade. Então, há o apagamento desses indivíduos. E aqui nós podemos notar o epistemicídio envolvido. É por isso que Rabi, quando Byron, um policial e seu irmão vão ao seu resgate, ela resiste e diz que não vai com eles, que ela não é uma escrava, que ela é escrava de Deus. Então, outro ponto que é necessário levantar aqui é que a escravidão na Mauritânia ela é justificada pela religião, que é o islamismo, e mantida pela violência, por ameaças. É por isso que muitos escravos acreditam que se eles servirem nessa vida, esse processo de servidão nessa vida vai trazer uma recompensa no futuro, na outra vida. E também, se um escravo não quiser mais continuar como escravo, quiser ser liberto, o dono de escravo não vai usar da violência para manter esse indivíduo escravizado. Além disso, questionar a escravidão seria questionar o islamismo, justamente por esse amparo na religião. Rabi é liberta e ela diz que ela se torna humana, um ser humano, e que o filho dela vai à escola. Ela estava feliz, mas cheia de arrependimento pelas pessoas que ela conhecia que ainda estavam escravizadas. E ela diz que enquanto houver escravidão na Mauritânia, ela nunca se sentirá completamente livre. Rabi aprende a ler, ela pode agora praticar sua religião de forma autônoma, mas ela ainda não sente que ela não está completamente livre. Este episódio é da infância de Byron e remete a essa questão de que não há correntes físicas restringindo os escravos na Mauritânia, mas mentais construídos ao longo de gerações. Então, Byron presencia uma agressão a um escravo e pergunta por que ele não reagiu.
porque se ele batesse no dono de escravo, ele poderia até matá-lo. E a mãe de Byron diz que ele não pode fazer isso porque ele tem correntes. Então Byron pergunta: onde estão as correntes? Eu não as vejo. E a mãe responde que elas estão em sua mente. Byron sempre ressalta, sempre diz que o problema não é a religião, mas a interpretação do islamismo como a origem, a justificativa e a legitimação da escravidão. Então, o uso do islamismo, não o islamismo. E ele ainda diz que lutar com base nos direitos humanos não é o bastante. Ele quer trazer os princípios do Corão para convencer as pessoas de que há dois tipos de islamismo: a interpretação errada do islamismo e o islamismo verdadeiro. E ainda diz que em sua religião islâmica, é possível encontrar ideais de igualdade, tolerância e liberdade de expressão. O último testemunho é de Sid, um garoto ex-escravo também liberto por Byron. Ele diz que a mãe dele estava irritada com ele quando ele deixou os donos de escravos. Bom, para ela é escrava, ele era escravo e eles tinham que ser escravos. E então, novamente, essa questão da destinação divina. Agora ele sente que ele é uma pessoa, porque antes ele não era nada. E agora ele sente que ele é como todos os outros garotos do país. Ele se sente livre. Considerações finais. Nesse trabalho expôs-se a situação de escravidão moderna vigente na Mauritânia e a luta para extingui-la. Por meio dos testemunhos, é mostrada ao mundo a hipocrisia do governo da Mauritânia e a resistência frente ao contexto extremista imposto a essas pessoas no século XXI. Essas são minhas referências. Muito obrigada.